Boa noite. Boa noite a todos. Temos mais um tempo aqui juntos, orando com os salmos. Tempo especial. E esse tempo aqui juntos na presença do Senhor. Alguns já estão chegando. Temos alguns irmãos aí se preparando, né? E nós vamos hoje continuar, né, nesse tempo. Boa noite, Luiz Carlos, tudo bem? Que bom que vocês já estão aqui. Estamos chegando alguns queridos aí na nossa live da noite. A Cristine, o Dimitri, a Lani, sejam bem-vindos também. E nós estamos nessa caminhada, né? A Noemi e o Vili, boa noite, querida. Ritinha e o Arthur. Eu estou vendo aqui a Cleo, seja bem-vinda, querida. Valmir e a Eliane. Que bom que a gente pode estar com esse tempo aqui, falando, pensando, orando sobre os salmos, né? É bom estarmos juntos sim, Cleo. Douglas e Lucinda, que bom estarmos juntos. Isso, a gente está já caminhando nesse tempo aqui. Esse é o Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição, né? E hoje eu queria pensar com você o Salmo 46. Ele é um salmo particular, muito especial para mim, porque no começo do meu ministério, na primeira igreja batista de Curitiba, esse era o versículo base da igreja, estava lá no portal da igreja. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vera Lúcia Quadrado, que bom, Vera, ser com a gente, né? E a Rose, também lá de Curitiba, a irmã da Lani, que bom que você está presente também. Nós vamos pensar um pouquinho sobre este salmo nessa noite, né? Zete também, lá de Curitiba, um abraço para os nossos queridos lá, Nívia e o Almir, né? Foi o primeiro dia de trabalho lá, depois de tanto tempo na loja, né, do Almir. Que o Senhor continue abençoando, guardando. Estou vendo aqui alguns queridos, né? Muito bem, Ângela, que bom que você está com a gente aqui também. Eu queria ler esse salmo, Silene e o Rudibert também. Que bom, Silene, a gente poder estar caminhando aqui juntos nesse salmo. Vamos ler o salmo? Salmo 46, nova versão internacional, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se levantam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Outros queridos entraram aqui e
Não deu tempo de eu ver enquanto eu estava lendo, mas sejam muito bem-vindos, né, a esse tempo juntos aqui. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo é impossível não pensar num provável fim da história, né? A gente chama de fim do mundo. Como é que a história da humanidade vai acabar, né? Como a história deste mundo vai terminar. E a gente começa então a ficar com desespero porque o futuro é incerto. Esse salmo nos dá uma grande convicção. E ela é uma convicção dada pela fé. Você não vai ter essa convicção se você não experienciar a dependência total do seu Deus. Você não vai conseguir fazer essa afirmação do versículo 1 se Cristo não for a razão da sua existência em todo momento. Às vezes a gente fala algumas coisas, mas na verdade a gente não crê. A gente até fala para ver se isso realmente vai fazer parte da nossa história, né? Então é mais como um ato de querer que aquilo vire verdade. Mas o que o salmista está dizendo, né, é que o primeiro versículo desse salmo é o que dá a base para poder responder e sobreviver a tudo aquilo que o salmo depois vai dizer. O salmo vai dizer que vai haver guerras, houve guerras e haverá guerra. O salmo vai dizer que os homens não conseguem se entender, as nações se agitam, os reinos se abalam. O que quer dizer os reinos se abalam e as nações se agitam? Quer dizer que as pessoas giram a vida delas numa loucura tão grande que o mundo fica realmente numa loucura. E se você pensar, meu querido, minha querida, o versículo 5 estava acontecendo até alguns dias atrás. O mundo estava girando ensandecidamente, como a Mariana sempre usa essa palavra, doutora Mariane. O mundo girava numa loucura absurda. A colocar na sua microagenda. Pensa na sua vida antes disso tudo. Era uma loucura. Exatamente isso. Manhã, tarde, noite, e planos, e propósitos, e alvos, e metas, e vamos caminhar, e vamos fazer isso, e um monte de planejamento, e a coisa acontecendo. Se isso estava acontecendo com você, imagine só no macro, né? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê, sim, um pouco das circunstâncias parecidas com o que nós estamos vivendo hoje. Mas o que o salmista está começando a dizer é o seguinte: não importa as circunstâncias, nem o momento que você está. O mais importante é com quem você está. E no momento que a gente não aparentemente acha que não precisa de Deus, nós não procuramos, não mantemos a nossa conexão com Ele, não criamos intimidade com Ele, não fazemos dele a nossa torre segura, não fazemos dele a nossa fortaleza, não fazemos dele o nosso auxílio, socorro bem presente na angústia. Nós criamos uns castelos e alguns reinos, algumas cidadelas, e nós fortificamos elas com as nossas seguranças, com os nossos domínios, com as nossas capacitações, com o nosso conhecimento, com tudo que nós temos. Nós criamos um sentimento de que nós temos poder de gerenciar a nossa vida e nós temos poder de governar a nossa história. Se a gente faz isso individualmente, imagine as nações, os reis. Né? Imagine o Trump antes de tudo isso. Ele estava pensando em invadir algum lugar, ele estava pensando em fazer alguma coisa, em ganhar mais dinheiro de alguma forma. Os poderosos do mundo estavam pensando em como é que eles iam alcançar o mercado da Ásia e todas essas coisas. Como eu ganharia mais meu próximo $1 milhão e todas essas coisas. Os reinos nossos estavam ali. E de repente,
eles não param, e nós não paramos para pensar que, na verdade, nada disso é real e verdadeiro e total na sua essência. Isso, de uma noite para o dia, isso pode acabar. Você já imaginou que tem um cara que talvez a vida dele estava toda, a sua fortuna toda no mundo virtual, e de uma hora para outra o dinheiro desapareceu? Você já imaginou que tinha um cara investindo milhões e milhões numa bolsa, e a bolsa quebrou? Ou baixou? Ele estava imaginando que ele ia fechar o negócio e ele empenhou todo o seu capital numa empresa, num lugar qualquer do mundo, e essa empresa está fechada porque houve um vírus que a gente não consegue ver, mas que é mais poderoso do que nós mesmos. Então, não importa que tempo que nós estamos vivendo, importa com quem nós estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo o fim, tudo bem, Tereza? Tereza lá do Cariano, seja bem-vinda. Sara também aqui, que bom. A Sara do Josias, né? Que bom, Tereza, seja muito bem-vinda. Não importa o tempo que nós estamos vivendo. Magali também, que bom. Se é o fim, ou se é o começo do fim, e nós podemos dizer que são sinais, e eu não posso dizer que essa pandemia ela não é um grande sinal, é uma voz de Deus. Deus está falando sim conosco, é uma demonstração clara de que os homens, na sua arrogância, achavam que tinham reino para si, e Deus está dizendo: vocês não têm reino de nada, vocês não têm poder sobre nada, aqui quem reina sou eu, e o texto vai mostrar isso. Mas o versículo 1, ele é indispensável para a gente entender todo esse momento que a gente está vivendo. Se hoje fosse o último ano da existência da humanidade, cronologicamente Deus falou que 2020 seria o último ano da existência da humanidade. E eu queria dizer para você que Deus não está preso à cronologia. Você sabe que Deus não está em 2020. Deus está em todo o tempo, porque Ele também é eterno. Então, mas digamos que Ele disse assim: olha, 2020 é o último ano. Na verdade, a minha esperança e a minha confiança e o meu refúgio e fortaleza é Deus. Em 1994, foi Deus em 95, foi Deus em 2020, 2019 e é Deus em 2020. Não importa onde você esteja, em que momento da história que nós estamos, importante é com quem nós estamos. E agora eu queria dizer para você o que o Salmo diz, com quem nós estamos. Deus, se nós estamos com Deus, e quem é esse Deus? É o Todo-Poderoso, é o soberano do universo, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que fez isso aqui, é o Pai da criação, é o Senhor que governa e que reina no caos. E para Ele, isso não muda. Bom, é Ele. Então, se é Ele, olha quem é que está nos protegendo. Olha as convicções que nós devemos ter no nosso coração. Mesmo que esse fosse o último ano das nossas vidas e que a história da humanidade terminasse ali. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. O Senhor está nos guardando, porque o fim da história, para o que é guardado por Jesus e guardado pelo Pai, é o começo da história. E eu convido você, a dar uma olhada numa série que a gente tem lá no nosso site, a série e também no YouTube do nosso canal, uma série que eu preguei no ano de 2016 sobre o Apocalipse. Veja do começo ao fim, são 25 pregações, 26 pregações. Quer dizer, você tem toda a quarentena para poder assistir. Mas é para a gente entender que o fim das coisas nunca deve ser aquilo que nos assusta. Porque o fim das coisas terrenas, na verdade, é o começo da nossa grande história com Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Então, no meio da pandemia, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. E o que isso representa para mim? Que eu não vou temer.
Mesmo que a terra trema, os montes se afundem no coração do mar, ainda que as águas turbulentas trondem e os montes sejam sacudidos pela fúria das águas. Olha que cena de caos, olha que cena de filme de fim do mundo, né? De Apocalipse. A terra tremendo e a água engolindo os montes. Mesmo que isso acontecesse, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nessa adversidade. Segundo, nós temos então a convicção de que Ele é o nosso Deus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na adversidade. A nossa atitude deve ser não temer, mesmo que essas coisas estejam acontecendo. Veja, a gente fica temeroso, a gente fica preocupado, mas aqui está dizendo que a gente deve se refugiar em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. E outra coisa, quando a gente tem Deus como nosso refúgio e fortaleza, a gente tem a convicção, mas também a gente tem a esperança. E olha só que coisa interessante, 4 e 5. Diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde a romper da manhã. Há uma cidade cujo Deus está sentado no alto sublime trono dessa cidade. Como aquele grande e glorioso dia onde o Senhor reinará absoluto, naquele que será o local onde os santos estarão por toda a eternidade. Deus não se abalou no seu trono. A gripe espanhola abalou o mundo, mas não abalou o trono de Deus. As guerras abalaram o mundo, mas não abalaram o trono de Deus. O momento onde nós vivemos está abalando o mundo, mas o trono de Deus se torna inabalável, porque Ele habita acima de todas as coisas. Ele é Senhor. Esse é o Deus que é o seu refúgio e fortaleza. Então, o que temer? Há uma coisa interessante. Não só a esperança, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, mas também a certeza do poder dele, que vai fazer essa história chegar a um fim. E esse fim será glorioso, esse fim não será ruim, esse fim será de bênção. Olha só o que diz o versículo 6. As nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. É um comando. Os homens acham que têm poder sobre as coisas. Deus faz o homem se calar. A voz de Deus abala, derrete as estruturas do universo. O Senhor dos Exércitos, versículo 7, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Lá no primeiro versículo ele fala do refúgio, né? Não é a mesma palavra desse refúgio aqui embaixo. Aqui é um refúgio em tempo de guerra. É uma coisa mais defensiva. Aqui, em cima, está dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele nos coloca numa torre alta, de tal forma que a gente vê todos lá se lutando, angustiando, os reinos se abalando, as nações se agitando, mas nós estamos inabalados, porque nós estamos sendo cuidados por Ele. Versículo 8, venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Queridos, não dá para dizer que essa situação que estamos vivendo não tem a mão de Deus. Eu creio que Deus está trovejando sobre a humanidade, dizendo para a humanidade, quem vocês pensam que são? Vocês estão guerreando contra mim. Quando eu quiser, eu faço o que está no versículo 9. Eu dou fim às guerras até os confins da terra, eu quebro o arco, eu despedaço a lança e eu destruo os escudos no fogo. Arco, lança e escudo eram materiais de guerra. Então vocês vêm com seus escudos, vocês vêm com as suas lanças, vocês vêm com as suas guerras e acham que tem um reino. E eu simplesmente quebro tudo isso e dou fim. Eu acabo com isso. Sabe por quê? Para vocês pararem, se aquietarem e pararem de lutar com a verdade suprema.
parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Você sabe qual que é a maior dificuldade das autoridades no mundo hoje? É reconhecerem que existe um Deus. Eles reconhecem que existe um vírus, mas não reconhecem que existe um Deus. Eles reconhecem que existe uma pandemia, mas eles são incapazes de perceber que Deus tem condição de colocar e tirar. Eles lutam contra o Altíssimo. Esse parem de lutar quer dizer aquietem-se. Fiquem calados. Literalmente, cala a boca. Vocês precisam descobrir que eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E o tempo disso está próximo. Não quero dizer aqui que está acabando o mundo amanhã ou depois. Eu estou dizendo que isso que está acontecendo agora mostra muito mais em sinais que nós estamos mais próximos do que antes. Esse é um sinal muito forte, porque ele tem dois desdobramentos. Veja, quando havia uma guerra, alguns países que não estavam em guerra não sentiam isso. Por exemplo, o Brasil sempre foi um país ordeiro, tranquilo. O máximo que a gente percebeu de guerra foram as pessoas os parentes daqueles que foram fazer alguma guerra na Itália, foram no Brasil, mas nós mesmos nunca percebemos talvez a guerra. A gripe espanhola, a Europa sentiu isso, peste bubônica e tal, o ebola, os países africanos, mas nós não. Este sinal, essa situação que nós estamos vivendo, não há nenhum país no mundo que não está tomando suas precauções. É um alcance global. Mas a segunda coisa é que é uma segunda onda, que é a onda das necessidades. As pessoas terão necessidades financeiras, econômicas, de fome, de comer. Isso tudo mostra o caos que essa situação também pode causar. Mas qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser, em primeiro lugar, de saber que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E que esse refúgio e fortaleza está para todos aqueles que humildemente calarem-se diante dessa situação e reconhecerem: há um Deus que habita no lugar altíssimo. E que ele não foi abalado pelo coronavírus, não foi pego de surpresa. Ele até deixa exatamente para que as pessoas abram os olhos, as nações comecem a se abalar, os reinos se agitarem para chegarem a uma conclusão. Para de lutar contra Deus. E aí, ele vai dizer, um dia, tudo isso vai acabar, mas vai acabar na minha glorificação. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E por último, o salmista termina fazendo uma confissão que fez no versículo 7, fortalecendo aquilo que ele cria. Não importa onde eu estou, não importa o momento que eu estou vivendo, não importa se eu estou vivendo naquele momento onde a igreja estava perseguida lá pelo imperador Domiciano, onde João escreve o livro de Apocalipse. Não importa se ele estava vivendo no meio de uma guerra, de uma batalha, da primeira guerra ou da segunda guerra. Não importa se eu estou vivendo hoje o coronavírus e se eu estou vivendo o fim dos tempos. Importa com quem eu estou vivendo. O Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, está conosco. Nós estamos do lado vencedor. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridos, que coisa boa a gente poder estar tendo esse tempo do Salmo 46, nos ensinando exatamente isso, nos ensinando que nós podemos passar pelas situações não porque nós somos fortes, não porque nós somos capazes, mas porque o Deus
dos Exércitos está conosco. E Ele habita na cidade segura. E Ele nos coloca nessa cidade. E a gente olha com um olhar de cima para uma situação de desespero. Ninguém está aqui dizendo que a situação não é boa, que é boa, não. Mas nós não somos abalados. Nós podemos ficar entristecidos, mas não abalados. Eu vi aqui alguns comentários, né? A Maísa, nossa prima, né? Disse, eu penso assim também. A Cris está mandando um abraço para você, um beijão, um abraço aí para o Otto, Neuza, os queridos aí, né? Ela diz, eu penso assim também, o povo estava doente, precisava desse tempo para nós voltarmos ao amor de Deus. Com certeza, não tenho dúvida disso, Maísa, né? Outros queridos aqui também entraram, participaram com a gente, que coisa boa. Até o nosso pastor Tiago aqui, seja muito bem-vindo, querido, tá? E os outros queridos. Nós vamos orar, queridos, vamos orar para que o Senhor continue tratando o nosso coração. E para que a gente não tenha dúvida que em meio a qualquer circunstância, não importa onde você esteja, mas importa com quem você está. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai amado, nós te louvamos porque essas verdades do Salmo 43:6 nos fortalecem e nos renovam. Nós não gostaríamos de estar vivendo isso, não gostaríamos de estar passando por essa situação. Nós não temos nenhuma alegria no número de mortos, infectados. Nós não temos prazer no que vai acontecer depois dessa onda da doença, que vai ser, ó Deus, as necessidades econômicas das pessoas. Nós não gostaríamos que isso acontecesse. Mas, Senhor, em meio a essa situação, nós não aceitamos, nós repreendemos todo o sentimento, primeiro, de colocar a culpa no Senhor. Segundo, de nos rebelarmos contra o Senhor. Não, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és Deus. E reconhecemos a nossa doença chamada pecado. E reconhecemos que a humanidade toda caminhava num agito tão grande. E pouco se lembrava do Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor nos levou a um confinamento nos mais remotos lugares do mundo, para que a humanidade toda se calasse e parasse de lutar. Senhor, sê exaltado entre as nações, sê glorificado o seu nome, venha o teu reino, Senhor, e seja feita a sua vontade. Nós clamamos por conversão de pessoas. Nós clamamos por gente que estava afastado do Senhor, que esqueceu do Senhor. Que o Senhor agora, com teu Espírito, os convença, os atraia com cordas de amor, como a tua palavra diz. E que eles, ó Deus, quebrantados, Senhor, entendam que há um Deus. Sempre houve o Deus. O Senhor sempre existiu, o Senhor é. O Senhor está governando em todo o tempo. Pai, que essa pandemia, que esse tempo de coronavírus seja um tempo de rendição ao nome de Jesus. E que saiamos dela mais fortalecidos, não porque somos melhores, mas porque entendemos a nossa dependência. E agora nós sabemos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, Senhor. Tira do coração dos queridos o medo do futuro. Tira, Senhor, a ansiedade que toma o coração da gente. Pai, aqueles que são agricultores, aqueles que que dependem, ó Deus, das vendas, que são comerciantes. Pai, eu creio que o Senhor os governa e cuida deles.
Eu creio que o Senhor não os permitirá passar necessidade. Eu creio que o Senhor cuida lá da viúva, o Senhor cuida do órfão, o Senhor cuida do estrangeiro, o Senhor cuida do seu povo. O Senhor não nos abandona. Por isso, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Louvado seja o teu nome. Enche o nosso coração da esperança de que um dia nós estaremos habitando nessa terra, nessa cidade, cujos rios alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e nunca será abalada. É assim que oramos, crendo, cheios da alegria do Senhor, cheios da esperança do Senhor e alimentados pela presença do Senhor, e conhecendo e reconhecendo o poder do Senhor. Nós vamos passar por isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite na graça do Senhor. E Bento escreveu aqui também, né? Estamos orando e com fé em Deus estaremos vencendo a fase da quarentena. Depois de tudo acabar, ficará uma lacuna. Sentiremos falta desses momentos que tiramos para refletir a palavra de Deus, né? Mas é importante realmente não parar, né? Exatamente, a lição apreendida deve ser continuada, né? Deus abençoe, viu, queridos? Tá? Deus abençoe, uma boa noite na graça do Senhor.